2h27, voltamos a falar com ela, Priscila Yazbek, ainda sobre Donald Trump. Priscila, ele afirma que está negociando agora um acordo para garantir aos Estados Unidos acesso total à Groenlândia sem nenhum custo. A declaração foi dada numa entrevista recente à emissora americana Fox Business. Ele explicou, deu mais detalhes, como é que é essa ideia, Priscila? Pois é, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham. Donald Trump falou que esse acordo que está sendo estudado, que ele até tinha falado já ontem, depois de uma conversa com o secretário-geral da OTAN, com Mark Rutte, prevê o acesso total à Groenlândia. Então, ele foi questionado pela apresentadora, pela Maria Bartiromo, se ele estava falando em uma aquisição da Groenlândia e se os Estados Unidos pagariam pela Groenlândia nesse acordo que está sendo firmado. E ele respondeu: estamos falando de algo que está sendo negociado agora nos detalhes, mas essencialmente é acesso total, não há fim, não há limite de tempo, foi o que disse então Donald Trump, que também falou que os Estados Unidos e a OTAN estão chegando ao arcabouço desse acordo, e ele também falou que a reunião com o Mark Rutte foi uma reunião muito produtiva, e ontem ele já tinha falado que, pelo fato de essa reunião ter sido muito produtiva, ele estava formando esse acordo preliminar e, com isso, não iria impor aquelas tarifas de 10% a 8 países europeus que se opõem ao plano dos Estados Unidos de anexar a Groenlândia, que ele tinha anunciado no final de semana e que passariam a ser impostas a partir do dia 1º de fevereiro e que poderiam subir, inclusive, para 25% caso um acordo para a compra total da Groenlândia não fosse firmado. Então, Donald Trump falou que recuou sobre essas tarifas aos europeus. Inclusive, ontem, depois dessa notícia, os mercados respiraram mais aliviados, porque pela manhã, no discurso que Donald Trump fez no Fórum Econômico Mundial de Davos, ele tinha usado uma retórica muito mais forte sobre a Groenlândia. Ele também falou nessa entrevista à Fox que tudo passa pela Groenlândia e que, se os bandidos começarem a atirar, isso vai passar pela Groenlândia, que é algo extremamente valioso. E ele falou que Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, inclusive um presidente que inspirou muito Donald Trump, republicano, na década de 80, ele falou que Reagan teve essa ideia há muito tempo, mas que naquela época não havia tecnologia. Ele falou que o conceito era ótimo, mas não tinha como viabilizar isso naquele momento. E ele também falou sobre a questão das tarifas. Ele falou que o acordo, se finalizado, vai ser excelente para os Estados Unidos e, com base nesse entendimento, ele não vai impor essas tarifas nesse momento. Também vale falar que a OTAN confirmou, por meio de um porta-voz à Fox, que as negociações com os Estados Unidos têm o objetivo de garantir que a Rússia e a China não obtenham uma base de influência na Groenlândia, que é uma das principais justificativas de Donald Trump. Ele que ontem também chegou a dizer que a questão dos minerais de terras raras não era mais a questão mais importante. De fato, há análises feitas de que as empresas americanas não teriam interesse de fazer esses investimentos nesse momento, porque seria algo muito custoso, e Donald Trump falou que o verdadeiro interesse é porque, de fato, a Groenlândia se localiza num lugar muito estratégico. Mas o que os críticos dizem é que Donald Trump não precisa da soberania da Groenlândia para aumentar a presença militar no Ártico. E é o que tem dito também os aliados europeus e o primeiro-ministro da Groenlândia e a primeira-ministra da Dinamarca, que acabaram de se pronunciar também e falaram sobre isso, falaram que é preciso sim reforçar a segurança no Ártico, que eles reconhecem isso, mas os dois falaram a mesma coisa, disseram que a soberania é uma linha vermelha e falaram que sim, vão negociar com Donald Trump e que não sabem ainda detalhes do acordo, mas que vão negociar com Donald Trump. Também Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, que teve essa conversa com Donald Trump ontem, chegou a falar no Fórum Econômico Mundial de Davos que ele não é muito popular com algumas das pessoas que estavam ali na plateia, justamente porque ele, por causa dos posicionamentos dele em relação a Trump, ele que é visto como um bajulador em muitas ocasiões de Donald Trump, mas ele falou que é preciso ficar feliz que Trump está em Davos. Ele já deixou Davos, mas que ele estava em Davos, porque ele forçou a Europa a intensificar
intensificar os seus esforços e também forçou a Europa a encarar as consequências e cuidar mais da defesa, então, do continente. Uma última informação, líderes da União Europeia estão reunidos também em Bruxelas, e aí a gente vai descobrir também se com esse recuo dos Estados Unidos sobre as tarifas, o congelamento da ratificação do acordo entre Estados Unidos e União Europeia, que reduz as tarifas para a União Europeia, também pode ser retomada, né? A ratificação que foi suspensa ontem diante das ameaças feitas pelos Estados Unidos. Eu volto com vocês.